Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 20 de junho. Agora na Espanha, meio-dia e 19, no Brasil, 7h19 da manhã. Eu tô no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Gente, aqui no 4 horas, nitidamente a gente está desenhando uma subonda corretiva dentro de uma sequência de ondas impulsivas. Então a gente fez uma onda 1 que levou a BTC até 26.839, acumulou aqui numa figura triangular, que teria sido uma onda 2, explodiu numa onda 3, que fez a máxima em 27.179. Agora é possível que a gente acumule aqui no que seria uma subonda 4, para depois estressar a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa no patamar de 27.400. 27.500, já que a gente encostou aqui na aresta superior, na canaleta, numa faixa aqui muito afastada, acabamos ficando longe, acabamos por encostar e um pouco distante aqui do patamar de 28 mil, que era o que a gente estava prognosticando inicialmente. A pernada ficou mais aberta, então a gente acabou desenhando uma sequência menos obtusa, por assim dizer. Se fosse mais obtusa, bateria em 28. Como ficou mais aberta, vai bater no patamar de 27.400, talvez 27.500. Para poder se livrar dessa LTB aqui, ó, que está aprisionando a BTC, a gente precisaria romper e buscar esse último toque aqui na altura de 28.400, 28.500. O gráfico de Renko ficou maravilhoso, porque como a gente avançou rapidamente para um patamar acima de 27 mil dólares, a gente acabou por desenhar o primeiro box comprador no gráfico de Renko. É um gráfico atemporal, não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Então ele acaba denotando muito mais e demonstrando de forma muito mais contundente a inércia movimentacional das ondas 1, 2, 3, 4 e agora o início de uma onda 5 que vai levar a BTC para 36. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está com a belíssima boca de jacaré. No gráfico semanal ficou bonito. Aqui a gente está desenhando um candle comprador no Heikin Nash. No gráfico diário, a gente está nesse momento tentando incursionar para dentro da nuvem. A máxima dessa madrugada em 27.179 chegou a tocar na confluência entre a aresta superior da nossa cunha e a base da nuvem. É muito provável que a partir da segunda, terceira tentativa a gente rompa. Se romper, vai buscar 28.400, que foi esse último toque aqui nessa LTB, que é a aresta superior da nossa cunha. No intraday, a BTC está desenhando aquela reguinha, bate na upper, volta para VWAP, acumula, bate na lower, agora está acumulando, daqui a pouco ela volta para VWAP, que ficou lá em 26.900. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais para a gente fazer uma entrada segura. Ontem todos os sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, uma pesquisa revela que 31% dos jovens australianos possuem criptoativos. Apesar de muitos alegarem serem avessos ao risco, o fato é que quase um terço, 31%, afirma possuir exposição a criptoativos. E a filial da Binance no Reino Unido teve cancelado os registros e permissões concedidos pela FCA, que é a autoridade financeira do Reino Unido. A subsidiária britânica da maior bolsa cripto do mundo teve canceladas as permissões de atuação no Reino Unido. A Binance afirmou que não aceita mais novos registros e vai permitir tão somente o saque a partir da primeira semana de julho. Ela afirma que vai aguardar a aprovação de um marco legal cripto pelo Reino Unido para retomar as operações britânicas. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, a Airbus recebeu um pedido recorde de 500 jatos pela indiana IndiGo na feira Paris Air Show. A companhia indiana IndiGo está comprando 500 jatos de passageiros da fabricante de aviões europeia Airbus. O pedido é enorme e nunca havia sido recebido nessa magnitude, por assim dizer. Enfim, as ações da Airbus reagiram positivamente
e seguem as buscas para o submersível turístico para visitar o Titanic no Atlântico Norte a mais de 4 mil metros de profundidade. O fato é que agora a Guarda Costeira canadense e americana estão em busca desse submersível que leva 5 passageiros turísticos e que desapareceu. Não se sabe exatamente a que profundidade ele desapareceu, já que depois de perder contato com a embarcação mãe que ficava na superfície, houve uma demora aí de pelo menos 1h30 até o aviso das autoridades costeiras canadenses e norte-americanas. O submersível da empresa Titan carregava 5 passageiros mais o piloto e poderia monitorar em tempo real a sua condição através da embarcação mãe que ficava na superfície, mas o fato é que eles desapareceram e possuem poucas horas de oxigênio. Vamos ver se as autoridades conseguem resgatar com vida esses 5 passageiros, 4 passageiros mais um tripulante. E Pequim planeja, apesar da visita do Antony Blinken a Pequim, as autoridades de Pequim militares confirmam que vão construir um centro de treinamento em Cuba, aumentando a perspectiva de presença de tropas chinesas na porta da América. Uma instalação de treinamento militar conjunta na ilha gera um alarme em Washington que poderia levar eventualmente a uma nova crise dos mísseis, como aquela que aconteceu na gestão do presidente Kennedy, em que os soviéticos colocaram mísseis e depois foi confirmado que havia inclusive ogivas nucleares ali na Baía dos Porcos, em Cuba. E agora essa crise é renovada com a possibilidade de instalação de um centro de treinamento e até de estacionamento de tropas chinesas a menos de 160 quilômetros da América, da Flórida. Enfim, a BTC aqui no 6 horas segue acumulando. A gente nesse momento, nessa madrugada, quase encostou na Upper, fizemos a máxima em 27.179. É muitíssimo provável que a gente encoste na Upper, fique aqui esgarçando um pouquinho ela, para depois criar uma nova subonda corretiva para dar andamento a essa pernada que vai buscar pelo menos 28.400, que seria o último toque aqui nessa LTB dessa cunha triangular que ela está desenhando no diário. Na projeção aqui no diário, a nebulosidade avermelhada está estreitando bastante, o que indicia que os compradores estão retomando o controle da BTC. As 3 linhas do canal de Keltner emborcaram para cima, ou seja, a tendência agora é que nessa incursão de baixo para cima contra a nuvem, a gente consiga buscar esse último toque aqui em 28.400, formar um pullback, avançar para 31, se romper 31, só para em 36. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, Matic, Polkadot Kusama. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.